uma pessoa extremamente sensível, delicada e muito talvez tímida. A minha formação em dança aqui em São Paulo, ela começou a partir de meados dos anos 80, então eu diria que o meu primeiro contato com a Dona Maria Duches não foi direto, mas ele foi indireto. Eu fiz aula naquele momento em São Paulo, né, a partir dos anos 86 em especial, haviam muitas pessoas que eram professores, que estavam extremamente atuantes ou na cena do ensino ou na cena artística e que tinham sido alunos diretos da Dona Maria. Eu gostaria de ressaltar assim, duas pessoas bastante importantes, que foram importantes na minha formação. Uma delas que era o Denilton Gomes, que tinha estudado muitos anos com a Dona Maria, né? Creditava a ela grande parte da sua formação e que foi meu professor nesses anos. E a Cibélia Cavalcante, que também, né, havia feito sua formação talvez mais significativa ao lado da Dona Maria. Eu entendo assim, que era algo muito forte naquele momento para aquelas pessoas que buscavam a dança contemporânea, a figura do Rudolf Laban, né, que veio para o Brasil em São Paulo através da Dona Maria, e o trabalho também do Klaus Viana. E eu escolhi, né, traçar na minha formação, estudar um pouco essas duas maneiras, né, de trabalhar o corpo, de trabalhar o movimento e a dança. Eu me recordo de ter ido algumas vezes ao estúdio da Dona Maria, que ficava no Pacaembu. Talvez no período em que eu comecei a buscar essa aproximação já era um momento mais reservado, ela ainda estava muito ativa, porém era um momento que talvez os projetos, né, por causa da idade, talvez da saúde, já não eram tantos, assim, no sentido de acolher um número tão grande de pessoas. Então, muitas vezes havia essa indicação, fazer uma aula com alguém que é aluno dela, né, não necessariamente diretamente com ela. Mas em 1990 aconteceu um projeto muito interessante, talvez por fazer muitos anos eu não lembro assim de todos os detalhes, mas que foi um projeto que envolveu a Secretaria Municipal de Cultura e grupos, né, e profissionais ligados à Dona Maria. Foi um projeto em que ela tinha o papel de coordenação geral e alguns outros profissionais faziam uma coordenação intermediária, que eu me lembre, a Renata Neves, a Regina Machado, a Tuca Pregnolato e a Maria Momenson, eram pessoas chaves. Então, assim, esse projeto era um projeto muito grande, no sentido de envolver várias ações e várias pessoas. O que eu me recordo é que ele teve toda uma fase, durante acho que alguns, mais do que 6 meses, em que foram feitas oficinas. Nem todos, eu estava nesse projeto na condição de monitora, né, de pessoa que ia auxiliar nas oficinas, e depois, no resultado final, a gente atuava como dançarina e como monitor. Mas teve então uma fase inicial que aconteciam oficinas nas casas de cultura e, me parece, em alguns equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, e também em alguns outros projetos envolvidos com os profissionais que estavam na coordenação. Depois desse período de oficinas, todas as oficinas foram agregadas, né, numa dança coral. Então, na verdade, as oficinas foram preparando os participantes a participar nessa grande dança coral. E foi uma experiência incrível, né, poder ter vivido nesse projeto. Alguns contatos aconteceram diretamente com a Dona Maria. Sempre, claro, nesses contatos, os outros profissionais que estavam mediando que realmente levavam, né, a reunião, a discussão, que a Dona Maria sempre foi muito reservada, né? Nesse pouco contato que eu tive com ela, eu pude confirmar aquilo que a gente ouve nos livros, nos documentários, né, e desses professores que atuaram mais diretamente com ela. Então, mesmo quando ela estava nessa figura de coordenação, eu diria que essa coordenação se fazia porque todo o conhecimento dela estava ali, né, presente na pessoa dela, e saía pelos poros dela, né, saía pelo olhar, pelo gesto, muito menos do que por talvez, discurso, né, a respeito do que deveria ser feito. E foi muito incrível esse projeto, como eu estava dizendo, porque a gente dançou em 2 lugares.
no Parque Guarapiranga, que foi em novembro de 1990, e no Teatro Municipal, no dia 20 de dezembro de 1990. E foi uma experiência inacreditável, porque abriu-se as portas, foi aberto ao público, o teatro estava extremamente lotado, né, por pessoas de várias camadas sociais, mas muitas familiares daqueles que iam dançar. E aí, aqueles que iam dançar somavam mais ou menos, se eu não estiver enganado, umas 200 pessoas. Então foi uma dança extremamente, eu diria, congregadora, né? Eu não tinha tido essa experiência de estar num palco daquele teatro com 200 pessoas, e era um trabalho realmente muito poderoso, né? Assim, a ideia de dança coral, toda a roteirização da dança coral, né? Ela tinha um roteiro, ela teve a concepção da Maria Momenson, da Regina Machado, da Tuca e da Renata Neves, mas a coordenação era da Dona Maria, né? Quer dizer, ela estava sempre ali por detrás, trazendo diretamente da fonte essas ideias. E era incrível, né? Porque ele tinha todo um roteiro que tinha sido estudado, trabalhado ao longo das oficinas, e depois toda uma roteirização para que todos os grupos interagissem juntos, né? Então, é uma experiência, eu acho que é interessante, né? Eu costumo dizer, às vezes, para os meus alunos, que eu nunca dei aula, assim, me aprofundando nos estudos do Laban, né? Mas os estudos do Laban, eles permearam toda a minha formação, e acho que eles estão presentes até hoje no meu trabalho, na maneira com que eu trabalho com improvisação, com criação. Ele é um suporte muito fundamental. Mas eu diria que toda essa geração com quem eu tive aula, que veio da formação da Dona Maria, foi a geração que mais me auxiliou a ser professora. Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Já naquele momento, muitos desses profissionais tinham feito uma escolha de não estar no palco, de não trabalhar com criação e trabalhar mais nas formações ou multiplicações ou na própria educação. Então eu diria isso, que é algo muito significativo no meu ser artista e no meu ser docente, que eu exerço mais, né, mais significativamente até hoje.